Vamos, próximo negócio que a gente vai ver nesses vídeos aí, que vocês estão tudo estudando apavorado. Répteis, reptilia, nova classe. Então agora sim, esses animais conseguem dominar o ambiente terrestre e ficar independente da água. Por que características? Vamos começar pela pele deles. A pele altamente queratinizada, composta por escamas ou carapaças, evita o ressecamento e a perda de água. Pensa que quando esses animais, os antepassados deles, né, começaram a dominar esse ambiente terrestre, era uma terra primitiva, totalmente inóspita, cheia de adversidades. A cópula, eles já têm um órgão copulatório, meus amorzinhos. Então eles colocam, o macho já consegue colocar os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Pensa, não vai precisar se preocupar que uma radiação excessiva, um sol vai queimar, torrar os seus espermatozoides, ok? Então a cópula, a fecundação é interna. Outra coisa, eles colocam ovos, né? Então tem o tubo digestivo terminado em cloaca, meus amorzinhos, ok? Outro detalhe importante é a função da classificação desses animais. Antes disso, vamos pensar em características gerais, antes de falar da classificação. Eles ainda são bacilotérmicos, como nossos amiguinhos anfíbios e peixes, porque eles têm a temperatura do corpo variando com o meio, né? Por isso que é muito natural tu ver aquela expressão, as pessoas dizendo, o que tu estás aí lagarteando? Claro, porque um bichinho, que é o lagarto, um dos exemplos dos répteis, ele fica no sol aquecendo seu metabolismo para que seu metabolismo chegue a uma determinada altura de temperatura e que esse metabolismo funcione legal, funcione bem. Beleza? Outro detalhe importante é a função da circulação. Então, ela vai ter uma circulação que é fechada, ou seja, o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos. É dupla, porque os dois tipos de sangue percorrem o coração, né? O arterial e o venoso. E aí que tá, a maioria dos répteis tem uma circulação muito parecida com os anfíbios. Tem o coração tricavitário, né? 2 átrios e um ventrículo. E o sangue se misturam ali, exceto os crocodilianos, que têm um coração muito parecido com o das aves e com o dos mamíferos, que é tetracavitário, ou seja, tem 2 átrios e 2 ventrículos, ok? Muito bem, agora sim a classificação dos nossos amiguinhos répteis. Vamos começar pelos quelônios. Os quelônios, meus amores, são as tartaruguinhas, o jabuti, o cágado. Lembrando que cada animal é um animal, não é tudo a mesma coisa. Olha lá o cágado no mar. Não, o cágado costuma ser de água doce, a tartaruga é a marinha e o jabuti é aquele que é terrestre, ok? Eles têm uma capacidade incrível, principalmente de sobrevivência durante muitos anos, né? Muito superior ao que um ser humano poderia sobreviver. Muito bem, depois a gente tem os esquamatas, e dentro dos esquamatas a gente tem 2 divisões, os lacertílios ou sáureos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são as cobras. Dentro dos ofídeos, lembrar a função da diferença entre cobras peçonhentas e não peçonhentas, o formato da cabeça, a pupilinha do olho, a função das peçonhentas, né, a posição dos dentes. Se o dente estiver mais localizado mais frontalmente, ela é muito perigosa, né, porque ela consegue inocular o veneno de maneira mais fácil, ou no meio da arcada dentária, ou no final, ou aquelas que têm 2 canais em que o sangue escorre pelas presas, enfim. Isso é bastante importante, né? A terminação da cauda, se é muito repentina ou se vai diminuindo ao longo do corpo, que se é muito repentina porque ela é peçonhenta, o tipo de atitude, né, e dos hábitos, isso é bem importante. E, finalmente, a gente vai ter os rincocéfalos. Rincocéfalos a gente tem um único exemplo, que é a tuatara, né? A tuatara é quase um fóssil vivo, né? Muito parecido com os répteis que habitaram a Terra. E os crocodilianos, que a gente não pode esquecer, que são os jacarés, os crocodilos e tudo mais, né? Lembrando que a gente sabe que os crocodilos, eles estão aí no ambiente aquático marinho também. A gente sempre viu que crocodilo e jacaré só tá em água doce, não. E há diferenças bem visíveis entre um e outro. Ok, meus amorizinhos, basicamente, saber dos répteis a função. Outro detalhe, em relação à excreção. Quase sempre é ácido úrico a excreção deles, então é essa novidade que aparece aí. Ok, meus amorizinhos? Então,